Graça e paz, melhor dia, meus irmãos em Cristo, minha família na fé. Amém? Igreja esparramada pelo mundo. Irmão, quero desejar já um ótimo dia para os abençoados, para os eleitos, com toda a sorte de bênção. Este é o dia que fez o Senhor. Amém? Que nós podemos agradecer e ser grato ao Senhor por mais um amanhecer, por mais um respirar, por mais um dia de vida. Então aproveite todos os dias da sua vida como se fosse único, né? Desfrute deste dia, desfrute desta graça maravilhosa, amém? Que o Senhor nos concedeu. Estamos vivendo um novo pacto, na nova aliança, na nova dispensação da graça, porque a antiga aliança ficou para trás. Se a antiga aliança fosse perfeita, não precisaria Deus ter mandado seu Filho para estabelecer um novo pacto. Amém? Pense nisso. Estamos numa nova aliança, no novo pacto, no pacto da graça, no pacto do amor, né? Favor imerecido que o nosso Paizinho teve por nós. Amém, irmão? Eu quero falar aqui hoje um texto da Bíblia muito polêmico. Amém, irmão? Muitos podem, né, vir me criticar, mas eu não estou aqui para agradar homens, estou para agradar a Cristo, né? Não importa que eu venha agradar a Cristo e não a homens, porque, irmão, eu vivi muito tempo sendo enganada dentro de uma religião, por não entender o Evangelho da Graça, por não examinar as Escrituras. E eu louvo e agradeço ao Senhor por Ele ter aberto e iluminado a minha mente e ter me tirado deste engano religioso, que é essa religião que tem hoje em dia aí aprisionando os filhos de Deus, cauterizando a sua mente, né? Eu quero falar sobre o dízimo. Amém, abençoado? Vou falar porque eu tive experiência, passei por isso dentro das chamadas igreja, porque igreja somos nós. Amém, abençoado? Você é o templo do Deus vivo, né? Ele te comprou por bom preço. Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Ele habita dentro de mim, habita dentro de você. Amém? Basta você crer, ter os olhos iluminados e crer que Deus é amor. Amém? Eu quero deixar aqui, para que os irmãos venham meditar no texto, Malaquias 3:10. Amém, abençoado, que fala sobre o dízimo. Amém, abençoado, para que os irmãos venham entender o que significa o dízimo para aquela geração antigamente. Amém? E para que a gente venha entender o dízimo nos dias de hoje. Que diz assim, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, abençoado? Aqui o Senhor está dizendo: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Abençoado, o Senhor deu esta ordem, né? Usou o profeta Malaquias para aquele povo de Israel, né? Mandando levar todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Abençoado, a casa do tesouro é aonde? A casa do tesouro é em Israel, é em Jerusalém. Era, né? Em Jerusalém, porque o templo foi destruído. Então a casa do tesouro é lá, abençoado. Não é aqui. A casa do tesouro era lá em Jerusalém, lá em Israel. Não é aqui no Brasil, abençoado. Porque você não é da tribo de Levi. Você não é descendência de Israel. Você não é da tribo de Levi. Você não tem sangue judeu. Amém, abençoado? Então,
o dízimo era especificamente para a tribo de Levi. E vou mostrar aqui dentro da palavra, que era para a tribo de Levi. Amém? Não é para hoje, não é para nós, gentil, nação santa. Porque o dízimo era para aquele povo, não se aplica para nós. Então, abençoado, eu vivi muito tempo numa denominação, que eles ensinam que a gente tem que dar o dízimo, porque a gente está roubando a Deus. Não, abençoado, você não está roubando a Deus, não. Isso era para aquele povo. Era o sacerdote que estava, os fariseus lá da época estavam roubando os ovos, estavam roubando os vivos, estavam deixando de cumprir o mandamento que o Senhor deu através do profeta Malaquias. Se você for ler Malaquias 1 em diante, e o 2 e o 3, você vai entender que esta carta de Malaquias, esta repreensão de Malaquias, que Deus usou Malaquias, foi para aquele povo, para aquela nação de Israel. Não foi para nós, gentil. Amém, abençoado, porque dízimo antigamente era a 10ª parte da colheita de cereais como de animais. Dízimo não era dinheiro. Amém? Como hoje os líderes religiosos, os pastores religiosos induzem, a gente está levando dízimo todo mês. Todo mês você tem que levar o seu dízimo. Abençoado, sai deste engano. Eu vivia neste engano dando dízimo para esses líderes, esses cães gulosos, luxarem, andar de carrão e eu andando a pé. Abençoado, eu passava o dia trabalhando, fazendo faxina na casa do povo e tirava o meu 10% para dar numa denominação, para dar numa igreja, pensando que estava fazendo a obra de Deus, pensando que estava dando para Deus, e os pastores enriquecendo, porque o dízimo serve para isso, porque eles pagam um aluguel, uma água e energia, e o resto eles embolsam, vai pro cofre deles. Eu andando a pé, indo para o culto a pé, passava o dia trabalhando, e os pastores chegam lá no culto, todo inchado, todo inflamável, no seu carrão, senta lá em cima no altar, que eles procuram os lugares de honra, Abençoados são desse jeito, querem ser vistos, querem ser reconhecidos, e querem ser homem de Deus. Abençoado, eu e você é homens e mulheres de Deus, porque Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Sai deste engano. Então, abençoado, eu quero ler aqui para os irmãos também meditar. Levítico 27:30. Você vai ver que dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Levítico, deixa eu procurar aqui, abençoado. Aqui, Levítico 27:30. Que diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto, das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, abençoado aqui, também todas as dízimas do campo, da semente, era alimento, era grão, era fruto do campo, fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Amém, abençoado? Porque o Senhor, naquele tempo, ele escolheu a tribo de Levi, abençoado. E Números 18, 21 diz assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. Então, abençoado, todos os dízimos o Senhor deu, aos filhos de Levi, todos os dízimos em Israel, ele deu ao povo de Levi, da descendência de Levi, porque ele exercia a função de tomar conta, ele tinha aquele ministério, ele tinha aquele dever, de cuidar da tenda da congregação. E o Senhor decretou, através do profeta Malaquias, que todos os dízimos foi destinado, foi constituído para os levitas, para os judeus, para aquele povo, para aquela nação de Israel,
para aquela descendência da tribo de Levi, abençoado. Você não é da tribo de Levi, você é judeu, você é israelita, não, você é gentil, você é nação gentílica, nação santa, você é povo santo, povo adquirido de propriedade do Senhor, você é nação brasileira. Então sai deste engano, abençoado, porque todos os dízimos, né, nunca foi, o dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já existir dinheiro naquele tempo, mas o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento que o Senhor determinou, abençoado, para aquele povo, né? Eu escrevi aqui, ó, porque o dízimo nunca foi dinheiro, era alimento do campo, cereais de animais, porque os levitas ali, a tribo de Levi foi separada para tomar conta do templo de Israel, né? Da tenda da congregação, daquele lugar santo ali. Mas hoje, abençoado, nós somos o templo de Deus vivo, nós somos templo santo, somos nós. Então, abençoado, se você quer dar o dízimo, vá lá em Israel, vá lá no templo da congregação, não existe mais, né? Amém, abençoado? Aquele templo foi destruído, né? O templo da congregação lá em Israel. Mas hoje tem um templo, né? Que edificaram, o templo de Salomão, abençoado, né? Mas, abençoado, se você deseja dar o dízimo, vá lá em Israel, vá procurar a tribo de Levi, você vai encontrar alguém da descendência de Levi, porque o dízimo era especificamente para ele, abençoado. Então, desperta, abençoado. Eu vivia dando dinheiro, os dízimos, né? Eu vivia cega, dando meu suorzinho para esses cães gulosos, luxarem, andarem de carrão. Quando terminava os cultos, abençoado, eles embolsavam, os pastores, a pastora, a sargentona, embolsavam o dinheirinho, abençoado, e era para as pizzarias, comer e luxar nas nossas custas. E a gente vinha para casa comer cuscuz com ovo. Abençoado, eu digo por mim que eu passei por isso. Às vezes eu tinha só o dinheiro de fazer uma obrigação e eu tinha que dar. Abençoado, Deus não se satisfaz com isso não. Você deixa de cumprir suas obrigações para estar enchendo bolsos, cofre de pastor, não. Desperta, tu que dormes, porque o dízimo era para aquela geração, para aquele povo de Israel. A tribo de Levi foi separada para tomar conta do templo lá em Israel. Então eles tinham trabalho, né? Aquela função de tomar conta do templo. Então as outras tribos plantavam, colhiam anualmente, não era nem por mês. Era anualmente, eles levavam os alimentos. E ali eles distribuíam para as viúvas, para os órfãos, para aqueles necessitados, né? Era isso que Deus quer, que a gente ajude os necessitados. Se você quer dar o dízimo, dê um sacolão, dê um remédio, dê uma roupa a quem você vê que realmente precisa, né? Chega ali, doe um alimento. Este é o dízimo que agrada a Deus, viu? Agora você está dando dízimo a homens para usufruir, dizendo que Deus precisa, que Deus vai abençoar. Abençoado, você já é abençoado. Você já é um abençoado. Efésios 1, 4, 5 diz que você já é abençoado, escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. Deus te ama, Deus nos ama. Não é à toa que você é um filho eleito, escolhido. Então você não precisa estar pagando o preço não, abençoado. Sai deste engano, porque dízimo não é dinheiro. Dízimo era alimento para a tribo de Levi, abençoado. Porque o profeta Malaquias, né, ele disse, né, o Senhor usou o profeta Malaquias para repreender aquele povo. E vamos ler aqui Malaquias 1, primeiro, que diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Amém, abençoado? Então, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. A palavra do Senhor, né, pesou contra Israel. Não foi o povo brasileiro, não foi a nação do Brasil, foi para aquele povo, né? Deus usou o profeta Malaquias para divertir o povo de Israel, aquele povo que não estava cumprindo
o que Deus tinha exigido, né? Os alimentos, muitos estavam ali roubando os alimentos, estavam dando as coisas das piores ao Senhor, né? Dando mau alimento, dando mal ovelha, dando animais aleijados. Então, Deus queria tudo perfeito e eles, né, estavam ali desobedecendo, e Deus usou o profeta Malaquias. E foi para aquele povo de Israel, foi para a nação de Israel, não foi para o Brasil. Amém, abençoada? A palavra deixa bem claro, peso da palavra do Senhor contra Israel, não foi para o povo do Brasil. E Malaquias 2:2, olha o que é que diz também. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Tá vendo? E agora, Malaquias dizendo, né? Malaquias falando aqui, né? E agora, ó sacerdote, este mandamento toca a vós. O Senhor usou o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes. E aqui, ó, este mandamento toca a vós, sacerdotes, escribas, fariseus, amém, abençoados, hipócritas, né? E eles estavam ali, não estavam cumprindo, né? E Mateus 23 diz, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Abençoado ele estava, né? Aqui o Senhor, né? O profeta Malaquias, aqui Malaquias repreendeu o povo. E Jesus, no dia das suas carnes aqui, em Mateus 23, ele diz, né? Chamou eles de hipócritas, fariseus, né? Que ele estava, né? São hipócritas e fariseus, porque eles dizimam a hortelã, o endro e o cominho, mas o mais importante, né? O juízo, a justiça, né? O amor pelo próximo, pelos irmãos, ajudar, eles não estavam cumprindo. Então, são hipócritas, porque muitos estão ali comendo dízimo, recebem, né? O dízimo do povo, do suorzinho nosso trabalhado, né? E eles pegam, embolsam, né? Às vezes dá um sacolãozinho, mas não sai nem do bolso deles, já é do bolso dos irmãos abençoados. Pensa nisso, porque onde eu estou dá sacolão, dá isso, daquilo, mas esse sacolão não é do dinheiro deles, não. Não é do bolso deles, do bolso de vocês mesmo que sustenta lá às vezes. Abençoado, e muitos ganham sacolão e distribuem só para promover o nome, a placa da igreja. A placa CNPJ, né, as empresas deles aí. Abençoado, desperta. Eu vivia neste engano, mas glória a Deus, ele me libertou. Né? Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Cristo pôs fim à lei, ele acabou com esses rudimentos. Isso aí era passado, era antiga aliança. Nós estamos na graça do Cristo ressuscitado, amém, abençoado? Então desperta, sai deste engano. Amém, abençoado? Dízimo era alimento, nunca foi dinheiro, apesar de já ter existido dinheiro naquela época, naquele tempo, né? Porque Abraão comprou um terreno para sepultar Sara. Já existia ciclo de prata, aquelas ciclos de ouro, né? Mas o dízimo era alimento, animais, e anualmente para a tribo de Levi. Amém? Você não é da tribo de Levi, então desperta. Deixa de estar sustentando, manda essa corja de trabalhar, abençoado. Manda eles ir trabalhar que nem a gente vai trabalhar para se manter. Pega esse dinheirinho e vai juntando na conta, porque nada te separa do amor de Deus. Em Romanos 8, acho que é 37 em diante, que diz nada te separa do amor de Deus. Nem a fome, nem a tristeza, nem a angústia, nem a doença, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de baixo, nem o mundo lá de cima. Nada te separa do amor de Deus. Tu acha que é porque você não está dando dízimo que vai te afastar de Deus? Não, abençoado, dízimo, você está enchendo os cofres dele. Sabe por que eu não estou dando mais dízimo? Minha vida, melhorou 100% depois que eu saí desse engano religioso, que eu vivia numa maldição. Trabalhando e dando dízimo, né?
vivia debaixo de maldição, mas minha vida nunca fluiu, nunca mudou nada. Mas quando eu saí desta religião, né? E Gálatas 3:10 diz, todos quando são das obras da lei estão debaixo de maldição. Vocês que estão praticando obra da lei, dízimo é obra da lei. Dízimo é obra da lei de Moisés. Não existe mais lei de Moisés. Existe lei do Espírito. Nós estamos na lei do Espírito. O Espírito de Deus é que nos domina, que nos fortalece. Amém? Que nos dá vida. Ele já habita dentro de mim e de você, abençoado. Você não tem que comprar Deus, não. Ele não habita em templo feito por mão de homem. Amém, abençoado? Então, desperta. Sai deste engano. Porque eu vivia nesta religião, não conseguia nada. Quando eu saí da religião, Deus abriu minha mente. Deus escarcarou, as portas se abriu, abençoado. Eu vivia pagando um preço. É uma maldição. Quem vive nas práticas das obras da lei, dízimo, consagração, jejum, busca Deus no monte, abençoado, Deus mora dentro de ti. Não sabe que sou casa e morada do Espírito Santo? Amém, abençoado? Desperta. Então, fica na graça, fica na paz. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Graça, o Combustível da Fé. Cria esse canal para falar da graça, né? O quanto Deus tem abençoado a minha vida, quanto Deus tem feito depois que abriu a minha mente e me tirou do engano religioso, né? Que os irmãos venham refletir e meditar. E que a graça do Senhor venha chegar no teu coração, no teu entendimento, né? Eu oro para que o Senhor, a minha oração é esta, abençoado. Eu não oro para Deus te dar casa própria, carro próprio, né? Porque isso aí a gente consegue ir trabalhando se for da vontade do Pai, né? Ele sabe o que nós precisamos antes de pedir, de pensar ou falar. Então eu oro para que Deus venha abrir os olhos do vosso entendimento, abrir os olhos do vosso coração, né? O entendimento venha chegar na tua mente, assim como chegou na minha. Abba, Pai, graça e paz.